Bom dia, boa tarde ou boa noite, que vos fala, Josmar Carlos. Olha só, mais um Degustando Sério, parece que foi ontem que a gente veio aqui. Estamos aí de volta para falar sobre Doctor Who. Começamos ontem o episódio 1 e 2, hoje vamos falar sobre o 3 e o 4. E é claro, então, tá com ele de volta comigo aqui, nosso querido Luiz É Eduardo. isso aí, vamos continuar falando do Doctor Who, episódio 3 e 4, como o Josemar acabou de dizer, e com opiniões e pontos de vista diferentes, percepções diferentes, adendos, né? Porque Exato. tem coisa aí que fiquem aberto que a gente pode fazer uma teoriazinha, que quem não gosta de fazer uma E, teoriazinha? então hoje já vamos focar no 3 e no 4 aqui. Então, antes, claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais para muito mais conteúdo, @multiverso.geek. Corre lá no Instagram, Threads, e no nosso YouTube também. Inclusive, você pode escutar o nosso podcast pelo YouTube, se você não quiser aí, na sua plataforma favorita de áudio. Agora ele está disponível no YouTube, então você pode escutar por lá também. Certo? Bom, no Qual é o YouTube nosso você consegue site? comentar também, né? Exato, comenta lá, você que nunca ouviu sobre Doctor Who, e eu comecei a assistir porque vocês estão falando, eu tô achando legal, achei uma meleca. Pode, vamos aí, vamos discutir e falar. Trocar ideia. Exato. Só não vai xingar, não vai falar asneira sem argumento. Mas, Com respeito, né? exato. Acho que o princípio tem que começar já com respeito. Exato, exato. Fora isso, a gente sempre está aberto ali para discussões. Então, corre nas nossas redes sociais, que aos poucos tem bastante coisa vindo por aí. Tem série nova ainda chegando na degustação. Começamos com o Doctor Who essa semana, mas tem tanta coisa vindo aí, meu amigo. Você vai ficar cansado de degustar. Então bora lá falar aí sobre os episódios 3 e 4 de Doctor Who depois do evento. Degustando séries. É São Luís, vamos agora falar sobre o episódio 13 e 4. Aí eu falei sobre o segundo showrunner da nova tomada da série, né, que foi o Steven Moffat, que ele entra na quinta temporada com o doutor interpretado pelo Matt Smith. Hoje em dia as pessoas vão conhecer ele aí da série A Casa do Dragão. Ele fez o doutor, que é um dos favoritos aí do pessoal. E o Steven Moffat, ele foi esse showrunner e ele retorna para Doctor Who depois de um tempinho aí como roteirista. Então o terceiro episódio, que é o primeiro que a gente vai comentar aqui, que é o Boom, é escrito por ele. E a gente já vê o peso showrunner, né, de Steven Moffat nesse episódio, porque eu acho que esse episódio é muito denso, ele é muito bem escrito e ele mostra que tudo aquilo que a gente viu nos primeiros, mesmo com o peso, né, do segundo, e o primeiro um episódio mais família, de que Doctor Who é isso. Sabe, a gente vai virando curvas e curvas, quando você acha que a parada tá desembancando numa galhofada, eles vêm com episódios sérios. Sério e com um viés pesado, né? Então, esse episódio, eu ia até fazer uma brincadeira aqui, que foi o único episódio que basicamente começou e terminou no mesmo lugar, né? Tipo, não Uhum. teve essa exploração, correria e tudo Isso, mais. sim. Cara, é um episódio que acho que do começo ao fim ele te dá uma certa. Eu, por exemplo, é tipo aqueles filmes que você vê, ou aquela série que você vê que o cara tá embaixo d'água e ele tem que sair de lá de qualquer jeito, tá ligado? Eu pelo menos sou desse jeito, quando eu assisto uma cena assim, eu fico tipo, prendo a respiração e fico, mano, será que o cara vai conseguir, tá ligado? Aí quando você vê, você, pô, tem que respirar, mano, não tô embaixo d'água. Eu acho que esse negócio esse episódio da mina foi um bagulho que quando eu comecei a ver, já, tipo, mano, eu sei que ele vai sair dali, mas eu acho interessante a pessoa explorar o como que ele vai sair dali, tá ligado? Entanto que na hora que ele pegou lá aquele cilindrinho que era restos mortais lá do cara lá, né? Que tava cego, que era o pai da menina. Uhum. Eu já fiquei, mano, porra, imagina, daí tipo. Isso naquela hora que ele pegou, que a Ruby pegou no chão lá, né? Eu fiquei, pô, imagina, e aí a mina aparece ali, e foi o que aconteceu, velho. A mina apareceu, falou, pô, cadê meu pai? Aí eu falei, mano, e aí, será que ele vai. Eu achei que ele ia colocar o peso do cilindrinho no lugar dele ali, tá ligado? Sim. O FR. E aí, tipo, meio que substituir, tá ligado?
Pra não disparar a mina, porque daí, como já é, tipo, morto mesmo, não vai mostrar emoção, não tem pressão, não tem nada, tipo, vai fazer o peso ali e boa. Nossa, ele foi num outro ponto que você nem, pum, tá ligado? Você nem pensa na hora, tipo, se eu fosse roteirista desse negócio, eu nem ia pensar dessa maneira, tá ligado? Eu ia pensar outra maneira, claro que plausível ou que faz sentido pra conseguir tirar o doutor daquela situação. Mas eu achei bem interessante esse episódio, foi um negócio bem... Teve uma temática um pouco mais pesada até que o segundo, né? Porque ele Total. se trata. Querendo ou não, o cara tava com o corpo na mão, né? Então já começa aí. E aí, tipo, tem a criança, que é a filha do cara e tudo mais. E aí, tipo, pô, como é que você vai falar pra criança que o pai dela morreu, tá Tipo, ligado? esse holograma aqui, ó, é a despedida dele pra você, né? Kiss, kiss. É a despedida aqui pra você, né, cara? Sabe, tipo, já É era. meio. Tá vendo esse livro na minha mão aqui? É o teu pai. Tipo, Pai, ele não teu tá aqui pai. dentro. Isso aqui é ele, entendeu? Isso aqui inteiro é ele. E é de fato um episódio bem mais pesado. E aquilo que a gente falou ontem, ele mostra esse peso do doutor, né? A gente vê ele chorando, a lágrima escorrendo mesmo, assim, desesperado por aquilo que tá acontecendo. E depois, quando chega lá da metade pra frente, mais da metade, na realidade, quando ele descobre que ele é a bomba, né? Tipo, quem pisa ali é a bomba, que você vai ser, tipo, você é o combustível que vai gerar aquela bomba. E ele descobre isso, ele sabe do poder dele, ele sabe da força dele. E se ele, a bomba, explodir, já era Acabou. tudo. Tipo, acabou tudo do Vai tudo do ser um tudo, entendeu? Hiroshima Nagasaki 10 vezes maior, né? Exato. E aí ele começa a ameaçar a mulher lá, né? E aí a gente vê esse doutor mais imponente, aquele tipo que eu não quero nem saber, mano. Ah, entendeu? Vou Vai dar ser murro no assim e saco. pronto. É. E ele começa a falar pra ela, você quer ver eu explodir aqui, sabe? Então eu acho que isso é bem preciso, assim. E o Moffat ele sempre conseguiu fazer isso, assim. As escritas do Moffat são sempre mais nesse viés, nesse peso, assim. Por isso que eu acho que ele ter voltado foi bem interessante. Foi bem interessante ele escrever esse episódio. E eu espero que na segunda temporada tenha. Eu não tenho certeza agora, mas eu espero que na segunda temporada tenha algum episódio dele. Algum episódio escrito por ele. Então, e aí tem aquela parte que chega a ambulância lá, né? E atira nele lá, o negocinho que é por onde faz a leitura corporal pra diagnosticar e tudo mais. Isso. E a hora que a Ruby meio que morre, né? Que Ela morre, né? Ela morre, na é, verdade. esse negócio eu já fiquei, pô, mano, tá no terceiro e já tá assim, velho. Caralho, tá ligado? Como é que matam ela agora, né, velho? É, tipo, eu fiquei, mano, como assim? Vai ser 4 episódios e acabou a série? Tá ligado? E é isso. Tipo, ela morre. Não tem outra, entendeu? Não é que, tipo, ele faz alguma coisa. Não. A própria Mark fala, né? Depois, lá no final. Ela é ressuscitada. Então, de fato, a Ruby morreu ali. Não tem Ela outra morreu, coisa. Não, exatamente. ela morreu. De fato, ela morreu. Ela é ressuscitada depois, porque o pai da menina, ele, convencido pelo doutor, que o doutor ele consegue quebrar a inteligência artificial, né, cara? Tanta força que esse cara tem, que esse cara O quebra a cara inteligência quebrou o chat artificial. GPT, velho. Ele quebrou o chat GPT ali, fez ele meio que virar um vírus em todos ali, a rede daquele cara que eu confesso agora que eu esqueci o nome dele, do cara que faz os armamentos ali. Ele fala o nome dele várias vezes, mas eu não vou lembrar agora pra vocês. E ele vira meio que um vírus, ele consegue tomar conta, né? E além disso também é o fato de que ali era basicamente eram pessoas de fé, né? Então eram pessoas que tinham É, muito tipo, era essa meio crença, que a né? galera da igreja lutando, né? Isso. Com Lutando por inimigos algo. invisíveis. É, Que não cara, existe. olha o peso do negócio. Algo inexistente. Tipo, eles estão ali porque simplesmente eles estão alimentando, entendeu? Uma indústria bilionária que faz cada vez mais armas e que eles entram nesse viés, sabe? De acreditar aquilo que está acontecendo, só que na realidade eles só estão gerando grana para alguém que está fazendo uma arma para eles lutarem contra eles mesmo. É basicamente isso, assim. É Não isso. tem outro, não. E eu achei isso muito irado, assim. Que é o embate que ele fica tendo com aquela personagem lá, né? A Mandy. Meio que E. se você for parar pra pensar, essa situação de tipo, eles lutam com eles mesmo. Se você for parar pra pensar realmente lá no profundo, tá ligado? É basicamente o que acontece com a gente hoje, né? Uhum. Porque, tipo,
Ali a ideia seria, tipo, eles lutar com uma outra, não sei se seria uma outra raça ou uma outra religião, na verdade. Sim. Mas eu entendi como outra raça, até porque é outro Outra raça. planeta, né? É uma raça que não existe, né? É o que Cantarians. acontece hoje, tá ligado? Tipo, Cantarians. é uma coisa que acontece hoje no mundo, porque querendo ou não, as guerras que acontecem no nosso mundo hoje é humano lutando contra humano, tá ligado? Tipo, Sim. e aí, tá ligado? E aí tem gente, óbvio, que se beneficia disso, que é o pessoal que gera o armamento, que gera empresas bélicas, né, que, tipo, gera arma pra você lutar contra a sua própria espécie. Exato, que é o que acontece aqui nesse episódio. Olha só a parada, né, velho? Ele faz esse questionamento com você. Acho que se você for para pensar, acho que isso foi proposital pra, tipo, uma crítica social, né? Sim. Eu acho que na realidade esses dois episódios, o que a gente vai falar daqui a pouco, eles têm muito essa coisa de você ficar pensando muito, assim. Esse daqui por essa crítica, e o outro que é pra você ter um pensamento consigo mesmo. No 4 eu fiquei bugadão. Só pra voltar um ponto do 3, você reparou aquela personagem, que é a que mais aparece, né? Essa personagem, acho que você não tá ligado, né? Essa personagem, ela é interpretada pela Varada. Essa atriz, antes, né, dessa temporada, quando essa temporada tinha sido gravada, e ela só tinha data de estreia em maio, dia 10 de maio começa a série, e que a segunda já estava começando a gravar, né? E eles meio que já soltaram, eu não sei se foi de propósito, não sei o que foi, que essa Varada Seto, nome da atriz, ela tá na segunda temporada e ela é a nova companion desse doutor que a gente tá tendo agora. E a Ruby? E aí ninguém sabe se a Ruby ela vai embora agora nessa temporada, por isso que eu digo, tem todo aquele quê sobre a Ruby. Os dois últimos episódios basicamente são focados nela, porque o nome do penúltimo episódio é A Lenda de Ruby. A Lenda de Ruby, esqueci agora, Ruby Sunday, que é o nome dela, né? A Lenda de Ruby Sunday, e depois o último episódio, alguma coisa, Império da Morte, alguma coisa assim, eu acabei de esquecer o nome agora. Mas os dois últimos episódios vão ser basicamente focados nela. Então o penúltimo a gente vai entender quem é ela, basicamente. Ou vai no preparar último, para entender. qual que E o vai ser último a é a treta? merda toda, né? O último é a meleca toda acontecendo, depois de você descobrir provavelmente algo muito grande no episódio 7. Então, ou ela vai embora no final dessa temporada agora, ou ela vai embora no especial de Natal. Mas dependendo do que acontecer de muito grandioso, eu acho que ela vai embora agora no 8. E às vezes o especial de Eu Natal acho que vai faz mais ser lógica ela ir embora no 8, porque daí no 8. na próxima Mas temporada já. rumores dizem que quando começaram a gravar a segunda, ela tava no set de filmagem. Então, tem quem diga que ela vai, tipo, os dois primeiros episódios da segunda temporada tem ela, e que ela vai meio que sair na segunda. A outra vai entrar depois, assim. Ela sai, a outra entra, sei lá, no terceiro, no quarto episódio. Mas dizem, então eu não vou conseguir confirmar isso. Só quando a gente terminar esses 8 agora, pra gente entender. Mas aí ficou essa perguntinha, né? Esse quê? Porque essa atriz vai estar na segunda como a companion dele. E ela tá aqui nesse terceiro episódio. E aí meio que já, foram perguntar pra ele, né? Quer dizer então que essa Mandy vai ser a companion dele? Na É, daí ela próxima? vai abandonar a menina lá? Entendeu? Não. Tipo, a atriz tá aqui fazendo essa personagem. E na segunda temporada ela vai fazer a companion dele, mas vai ser outra personagem. É a mesma atriz que a gente viu aqui, só que ela vai fazer outra personagem na segunda temporada. Não tem É nada a tipo ver uma com essa Mandy. reciclagem de E atriz. é algo que já aconteceu com o Doctor Who. De eles repetirem ator de uma temporada pra outra, assim. Isso já aconteceu, então não é nada muito que destoa do que Doctor Who é, assim. Mas eu achei interessante, porque se a companion dele fosse essa Mandy aqui, eu acho que ficaria interessante, viu? Talvez ele não tá querendo contar muito pra não ficar dando spoiler de uma temporada que, nem acabou a primeira, né? Os caras já querem saber da segunda. Mas eu acho que ia ser muito mais interessante se a companion dele fosse essa personagem. Eles podiam acrescentar mais coisas, sabe? Mas daí a gente vai ter É a que própria aguardar. Mandy. Isso, que fosse a própria Mandy. Que Ah, a mas daí atriz fica vai ser a Mandy. zoado, mano. Que daí ela vai abandonar a menininha, tá Ela ligado? vai Tipo, abandonar a menininha. Faz sentido também nesse ponto de vista. que daí Mas, é uma criança. Só tinha o pai, a mãe morreu, acho que também, né? Pelo que eu entendi. morreu. A mãe dele. A mãe Mas dela ficou morreu. confusa, porque ela falou, né, que a mãe dela foi
recolhida lá, né? Que Deus levou, Uhum. passou um anjo e tudo mais. E aí, tipo, na hora que ele fala, seu pai se foi dele, ela fala, não, ele não se foi, ele morreu. Não se for, ele só morreu. Aí eu fiquei, ué, será que tem alguma coisa que acontece que recolhida é diferente de morrer? Ou é a mesma coisa, tá ligado? Que a menina meio que entende a diferença. Entende, mas não entende, né? Tipo. Eu buguei nessa parte aí que eu fiquei, ué. É porque tem a questão da crença deles ali, né? Tem essa, Eles que são um povo não é de crença. explicada muito bem, né? Isso, não fala, né? Só fala O que que é esse eles povo religioso? acreditam ali, que é Isso, religioso, fala. mas não explicam qual que é É, a então, situação. isso, então basicamente pode ser que seja isso, sabe? É isso que ela meio que quis dizer, assim. Meu pai não morreu. Entendeu? É basicamente esse ponto, talvez, não sei. Mas eu acho que vai nesse viés aí. Vamos para o quarto episódio, que volta a ser escrito pelo Rusty Davis, né? O showrunner cabeça aqui. Ele volta Esse nesse maluco tem quarto problema. episódio. E aí, Esse meu caro tem Luiz, problema. a gente chega num episódio que ele mescla. Ele tem uma pitadinha ali de terror, o que de terror no seu episódio, mas ele é um episódio que Doctor Who já fez algumas vezes com outras companions, que é você deixar o doutor de canto e fazer com que a companion dele brilhe. Deixar o Seja o episódio nas principal mãos foco do e episódio. deixar os episódios na mão dela para você entender mais da personagem ou não, né? Não entender da história em si da personagem, mas entender as nuances da personagem, entender mais esses pontos aqui, que é o que eles fazem aqui com a Ruby. Que o episódio é basicamente isso. O doutor some no início do episódio, ela não entende patavinas de nada do que ele sumiu, ninguém sabe, ninguém viu o cara falando alguma coisa, e toda vez que ela se aproxima da mulher, toda vez que ela se aproxima da mulher, a mulher some. Some assim. Ela vai se afastando dela. Ela não consegue se aproximar. É como se estivesse correndo, 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 e a mulher só vai se afastando de mim. Eu nunca consigo chegar nela. Isso. E quando ela pede para que outras pessoas, tipo, vocês estão vendo aquela mulher? Fala para ela, dá um recado para ela, e as pessoas falam com ela, as pessoas saem correndo. Elas olham para Ruby assustada e saem correndo daquilo aí. E basicamente essa é a premissa do episódio. Aí que eu fiquei curioso. Até agora não descobri o que ela fala pros outros, tá ligado? Ou o que acontece. É, a doideira do episódio é quando ele começa esse ponto, ela chega lá na taberninha da Agatha Christie, né? Ela chega. Agatha Christie. Ela chega num pub que só tem gente bizarra. Contando a história do Mad Jack lá, e a mulher, não sei do que. Aí o Mad Jack fez. Aí não sei o que, uma maior história de terror gigante, a veinha lá, né? Aquela veinha do filme de terror contando a história pra ela. Não, mas é que o Mad Jack fez isso, fez aquilo e tal. Aí começa a bater na porta. Ela toda cagando. Forte pra caramba, né? Forte pra caramba. Não é uma batida passou nem normal. Wi-Fi, né? Não passou nem Wi-Fi na Ruby. Ela vai atender o tiozinho do pastel e tava todo mundo zoando com ela, tá ligado? Aí. Só que você sabe que estavam zoando, mas ao mesmo tempo não estavam, né? Quando chega no final do episódio lá, repete o Mad Jack. O nome dele se repete. Então eles meio que contaram para ela uma história, que era só pra assustar ela, mas era uma história que fazia parte daquela cidadezinha. Tipo um folclore, uma lenda, Isso, né? uma lenda urbana, né, basicamente. Mas o que pega esse episódio é o que acontece depois. Porque, meu caro Luiz, nada mais nada menos do que se passam 5 anos, se passam 20 anos, se Se passam passam 40 40 anos anos. e o doutor não volta. Ele não volta de maneira nenhuma e a Ruby vai ficando velha. Aparece ela com 40 anos, depois aparece ela velhinha e o episódio vai passando e você vê o sofrimento dela de ter ficado sozinha porque a própria mãe adotiva dela abandona ela. Porque ela fala pra mãe da mulher, ela fala com a mulher, pega o carro e vaza. Troca a fechadura da porta, a Ruby não consegue voltar, ela não consegue se relacionar. Ela pega medida protetiva, né? Restritiva lá Isso, medida pra restritiva ela também. contra ela. Até que é o momento que a Ruby vai conversar com a Kate, né? Que você cagou pra personagem, né? Você não sabe quem que é, né? Eu vi ela no especial, eu sei que ela é tipo Nick Fury da série. Sim. Foi isso que eu Ela é a entendi. agente da Unit, que a Unit meio que ele repete, né? Se você não lembra, nesse episódio 4 aqui, ela meio que fala pra você o que é a Unit, né? Se você é novo na série, ela te conta o que é. Não entendi, não. A Unit é essa unidade que ela lidar com coisas Coisas extraterrenas. extraterrestres, paranormal, assim. E eles sempre Na hora que dão um ela fala pra trabalho. eles aproximar da mulher lá.
Isso, que ela sempre tá em constante comunicação, constante entre aspas, né? Mas com comunicação com o doutor, inclusive ela mesma fala, né? A gente tá sempre com ele, contra ele, né? E todos os processos ali. Ela é uma personagem que surgiu um tempo já nessa série atual de Doctor Who. Ela é filha do Brigadeiro Lithos, os nomes, que é um cara da época clássica. Ele foi um dos compênios do Doutor, que era um brigadeiro, e ela é a filha dele. É a Você filha fala desse brigadeiro. brigadeiro de cargo do exército? Isso. Ele é um dos compênios. Não vou lembrar agora se foi na quarta ou na quinta. Quarta ou quinta não. Se foi com o quarto ou com o quinto Doutor da Era Clássica, lá nos anos 70, que surge esse brigadeiro, né? E depois, nessa era atual, eles trazem a filha dele como parte da Unity, tudo e tal. E tem até o episódio que ela se encontra pela primeira vez com o Doutor, que ele fica falando do pai dela pra ela. Então ela faz parte, né? Querendo ou não, ela é filha de um cara que faz parte da história do Doctor Who desde a Era Clássica lá. Por isso que ela tá aqui também, mas mesmo assim nem ela consegue, né? Porque quando a turma chega, fala com a mulher, a Kate escuta no ponto ali o que a mulher tá falando e, ó, vambora. Fica Vira as mula. costas e tchau, filho. Tchau, Ruby. Não, você não tem ajuda mais não, amiga. Aí a Ruby, depois desse momento, ela cagou, né? Vou viver minha vida Tá bem que se aqui. acostuma, né, com a mulher. Tá 73 jardas. Inclusive é o nome do episódio. É o nome do episódio. E aí, beleza, né? A gente depois vê que ela tá tendo lá um encontro com o cara, porque ela não consegue se relacionar. E ela Com vê na vários TV. caras, né? Isso, com vários. E ela vê, em um dos momentos, ela vê na TV o cara que tá sendo candidato ao primeiro-ministro, e ela lembra do nome dele. Porque lá no início do episódio, o doutor fala do nome dele. Ele fala que ele foi o pior ministro, primeiro-ministro que a gente teve. Que 2046. Isso, que ele fez uma guerra nuclear, tudo e tal. Aí na hora que ele vê que a Ruby fica tipo assim, tipo, o que você tá falando, mano? Que esse cara aí? Ele fala, de que ano que você é mesmo? Ela fala lá 2024, fala, esse aqui é 2046, esquece que eu falei. Aí quando ela chega lá, a gente tá em 2046, ela lembra do cara e o cara fala que quando ele era criança, o apelido dele era Mad Dog. Que aí liga com a história que o pessoalzinho Ela lá leu do lá no pub, começo lá. isso, o pessoal do pub também fala sobre o cara lá. E aí ela lembra desse primeiro-ministro, 46, a guerra nuclear. Então ela meio que pensa, ó, essa mulher vai me ajudar, então eu vou usar aqui ao meu favor, eu vou salvar o mundo, mesmo sem o doutor, entendeu? O doutor whatever. Fechou na cabine lá, meu amigo. Cadê o doutor? Já era. Sumiu. E ela fica criando esse plano de como é que ela vai conseguir, né? Ela se infiltra lá no meio da campanha do cara, o cara ganha, ele consegue lá o acesso, né, as chaves para armas nucleares, tudo e tal. Aí que ela tem essa ideia de ficar a 73 jardas dele, porque a mulher vai aparecer do lado dele. E a mulher fala com ele, ele pega e sai correndo, renuncia. E aí depois disso a gente tem a passagem de mais anos, ela velhinha lá No na hospital. cama, ela acha que a mulher sumiu, né? Não vai aparecer mais. E aí a mulher aparece bem mais pra frente dela, já não são mais 73 jardas, né? Que ela aparece quase na frente da cama ali. Quando a luz apaga, ela Ela aparece, apaga e ela vai se aproximando, né? Vai apagando, Isso. ela vai se aproximando. E é aí, o meu caro Luiz, que vem o plot twist. E eu vou te falar que quando chegou, na hora que ela tá na parte do primeiro-ministro, eu saquei o plot twist. Sério? Talvez por eu ter assistido outras coisas de Doctor Who, aquilo, na hora que começou a parte do primeiro-ministro, que ela quer salvar o mundo e vai usar a mulher, e ela dá o passo lá das 73 jardas, eu começou a me dar um estalo de que aquela mulher era ela. Então, mas aí, quando a gente descobre que é ela, não faz sentido, cara. Não tem lógica. Por que ela seguiria ela a 73 jardas? Já começa por aí. Porque ela qualquer calculou canto. 73 jardas. Em qualquer canto. Como assim ela calculou 73 jardas? Ela fala que ela calculou. Quando ela fala lá pra Kate que ela sempre fica distante de mim, eu não consigo alcançar ela, tudo tal. Aí a Kate começa a falar uns negócios, ela fala 73 jardas. Então, mas ela falou que já contou quanto de distância que ela fica. Sim, mas até 73 então não jardas. explica o porquê 73 jardas. Porque ela falou. É isso que eu tô falando. Porque aquela Como era ela. assim? Aquela mulher era ela. Então ela fica 73 jardas porque ela é como Porque se ela falou aquela que velha é ela do mediu. futuro.
Isso, Não, aquela velha. isso aí eu entendi. Mas na hora que ela fala pra Kate, ela falou que mediu mais de 1000 vezes. E todas elas deram 73 jardas. Ela não falou, tipo, eu quero 73 jardas. Ela não Sim, escolheu as mas aí jardas, ela só mediu. é específico, que como ela fez essa medida, não existe uma regra que disse que ela só ficava 73. Ela criou essa regra na cabeça dela, É por isso? entendeu? Cara, dá pra pegar esse plot na hora que a Kate pergunta, mas você viajou de avião, de barco e tal, não sei o quê. Aí ela fala, não, porque eu acho que se ela sumir, eu posso morrer. Entendeu? Ela fala isso, não fala? Ou Isso, eu e tô louco? subconscientemente, ela meio que sabia que aquela era ela mesma. Sabe, tipo no subconsciente, uma coisa assim. Então, mas aí vem outra indagação que eu tô puto. O que ela Então, fala? o que ela fala eu não sei. Mas quando ela descobre que ela é mesma, né, que aparece as mãozinhas, só as mãozinhas dela, e ela fala que eu demorei anos pra conseguir te contar, porque ela meio tava querendo contar pra ela que aquela era ela mesma. É, que ela fica presa naquele ciclo, por quê? Porque o doutor pisa lá na armadilha da fada, lá do começo do episódio, que ele não podia ter pisado, e ela não podia ter lido as cartas. Que aquilo era uma parada sagrada, que era tipo um ritual feito ali para uma pessoa descansar em paz, e ela tirou o descanso dessa pessoa. Consequentemente, ela tirou o descanso dela mesma. Entendeu? Então, tipo, é como se quando ela morresse, ela ficasse aprisionada. Ela Aí morreu, entraria no loop infinito. isso, ela fica aprisionada num loop infinito, então por isso que ela começa a enxergar ela daquele momento. Agora, por que o doutor some? Essa parte eu não saquei. Não sei se é porque ele pisou, por que ele some, Então, mas eu não saquei. aí. Não, mas aí tem um erro. Aí tem uma falha. No final do episódio, quando mostra lá o bracinho dela, o ponto de vista dela velha, é, é ele que pisa. Mas no começo do episódio, quem pisa é ela. Ela pisa e lê a Ah, carta. quem pisa é ele, no começo do episódio é ele. Não é ela que Ah, pisa. sim, por isso que ela que fica aprisionada. Ela pisa e lê a carta. Aí, tipo, Então, ele mas vê que tá em pé, que ela pisa e Isso, agacha, né? Aí ela exato. fala, nossa, parece um negócio feito por Mas criancinha. Ele tá, agora ela tipo, não pisa atrás por quê? dela. Por que ela não pisa agora? Porque ela tem conhecimento de que aquela velha é ela. Quando ela começa a andar, ela começa a ouvir uns sussurros dela mesma falando pra ela. Então, tipo, ela não pisa. Daí, na hora que ela vê ele se aproximando, ela fala pra ele: não pisa. Porque ela tá tendo aquele estalo na cabeça. Porque o subconsciente dela meio que se liberou de que ela teve o entendimento de que ela tava encontrando com ela mesma, entendeu? Aí ela saiu do Genjutsu. É. É um episódio doido, cara. Muito doido, Louco. mas ele é muito Mas bom. aí, mano, eu tô curioso pro 5. Na verdade, eu tô curioso pra ver se volta ao normal as coisas, tá ligado? Pra ver Eu se a acho mãe que dela volta. vai voltar, ou pra ver se a Volta. galera. Volta porque esse looping que ela fica, esse aprisionamento que ela fica, é como se. Você pode dizer que seria como se fosse uma realidade paralela, sabe? Uma realidade alternativa. Tipo, aquela Ruby que a gente viu, que a gente conhece, que a gente acompanhou os 3 episódios, ela tá normal. Então, como ela se desprendeu da maldição, vamos dizer assim, que ela se desprendeu da maldição, porque ela teve conhecimento dessa linha, aquilo sumiu. Aquilo é inexistente. Tanto que a mulher sobe. Que ela tem conhecimento de que é ela mesma, entendeu? De que ela ficou presa nesse loop, que ela não queria descansar em paz, porque ela pisou naquela armadilha das fadas, ó. Ela fica nesse processo. Ela, e ela não ia desgrudar desse processo enquanto ela não descobrisse que ela estava amedrontando ela mesma. E essa parada das 73 jadas eu achei sensacional por isso, porque é uma coisa que ela cria da cabeça Então, dela. se ela tivesse consciência, ela conseguiria, tipo, vamos Se aproximar deixar da parada ali, conseguiria pessoa. se aproximar e descobrir antes dela ficar É. velha. O ponto é só o que ela fala para as pessoas de fato. Porque as pessoas olham pra Ruby, né? Então pode ser que ela fale algo, né? Sabe, tipo, aquela lá sou eu, não sei das quantas. Aquela sou eu de uma outra linha, que não sei do que. Sabe, sei lá, ela deve falar alguma coisa que impressionante, assim, que deve dar tipo um paradoxo na cabeça da pessoa, entendeu? Aí a pessoa fica meio insana, assim, e Mas aí tá meio que longe não. da Ruby, né? Eu acho que isso daí não faz sentido, esse ponto de vista. Por quê? Se fosse, no caso, por exemplo, a mãe dela, a galera lá da Unity até entendo porque eles sabem qual que é o risco de mexer com o linha do tempo, os caras é quatro. Sim, sim. Mas a mãe dela não sabe. E aí por que, que a mãe dela fugiria e ficaria com raiva É, dela? mas daí pode ser como se fosse um feitiço mesmo, entendeu? Um feitiço Ou que só seria será que ela quebrado por ela convence mesma, as entendeu? pessoas
Será que a Ruby velha convence as pessoas de que ela é Ruby e que a outra é tipo uma impostora ou tipo outra pessoa que tá tipo se passando por ela? Pode ser também. Mas eu acho que é mais uma parada tipo de aprisionamento, assim, sabe? Que a pessoa fica. Ela deve falar alguma coisa que deve bugar a cabeça da pessoa. E aí já tem questão de como se fosse um encantamento, alguma coisa assim, que a pessoa só quer ficar longe da Ruby. É, como se fosse tipo um feitiço, assim. Um feitiço que só poderia ser quebrado por ela mesma. Eu sei que eu acho esse episódio sensacional. Eu tinha gostado do. Quando eu vi os três primeiros, o terceiro, pra mim, igual eu falei, o primeiro eu acho ok, mas eu acho meio infantil, mas faz sentido, né? A gente falou isso ontem. O segundo eu gosto bastante, mas aí quando chegou o terceiro boom, eu falei, não, mano, esse é o melhor episódio. Mas depois, pra mim, o melhor é o 4. Que eu acho que o 4 é o episódio mais forte e ele tem esse quê de você ficar se indagando do que você está vendo e depois que ele acaba você fica pensando e tentando entender. Aqui, basicamente, a gente falou muito mais do 4 do que do 3. E olha o tanto de coisa que a gente falou sobre, entendeu? É que o 4 na verdade, ele é mais complexo de se entender, né? Total. Ele é muito mais complexo. Muito mais complexo. E ele meio que botou uma das minhas teorias por água abaixo. Eu Que tinha era, uma das teorias de que a Ruby era da mesma raça do Doutor. não tem pai, não tem mãe, não tem parente, Isso. E de que ela só podia. existe. Essa daí seria tipo uma reencarnação dela, alguma coisa Mas assim. assim, por que você acha que essa sua teoria foi por água É, abaixo? por um ponto sim, por um ponto não. Por um ponto sim é que ela envelhece, né? Ela envelhece e tem uma passagem de tempo sozinha, que se ela fosse um doutor, ela podia ter se regenerado há muito tempo. Então, E mas no aí vem um episódio ponto. 3, quando ela morreu, ela parece ter se regenerado, né? Ela foi Então, ressuscitada. mas aí tem um ponto. Será que o envelhecer dela foi por causa do looping? De fato, ela não tem nada a ver. Então, não sei, porque aquilo Porque pode ser assim, uma linha alternativa criada na própria consciente então, dela, né, mano? porque o doutor também, ele tem família, né? Tipo, ele Sim, fala lá que depois ele casa, papapá, exato. tem filho, tem netos, caramba, cara. Mas só que ele não tem pai, não tem Não, mãe. porque ele, no caso, ele não é um senhor do tempo, né? Ele é uma criança separada. Isso aí foi uma das coisas que os fãs, inclusive, não gostaram, que foi apresentado com a doutora, né? A Judy Whittaker, que foi a 13ª, que se regenerou lá no David Tennant nos especiais. Quando o especial começa, ele já está regenerado, mas no final ela se regenera nele. E lá foi dito que ele não era um Doutor do Tempo. Ele era uma criança de uma raça única lá, foi pega e acabou sendo criada pelos Senhores do Tempo. Então, tipo, ele é como se fosse ele é como se fosse um deus milenário, entendeu? Ele é uma criança escolhida lá que é muito mais forte do que tudo. Então ele não E é se meio ela que for da mesma raça dele? Ou pode tipo de uma ser. raça parecida com a dele? Porque, pô, ela faz nevar, meu irmão. Então, ela faz nevar e faz a neve parar, né? Faz tudo. Ela não é humana, tá ligado? Certeza Não, que ela não é ela não é humana. humana. Isso não é. O que vai ser Aí em relação a isso, eu não sei. será que é por isso que ela sai da primeira temporada e troca na segunda? Pode ser, porque às vezes quando ela descobre quem ela é, Descobre. né? Às vezes Daí tem tipo, alguma quer coisa. voltar pra casa, ou tipo. Vai ver que tipo, os pais dela realmente de fato não são daqui, por isso que não tem registro. Quando lá no começo da série, que tipo, ela faz o negócio lá de Natal lá, né? Eu acho que é Isso, aquela não é. especial até que não acha Uhum. pai, não acha mãe, não acha ninguém, né? Pode Pode ser que ser, ela pode seja de ser. outro planeta, tá ligado? Pode ser, cara, pode ser. Mas eu acho que tem algo escondido, sim, em relação a ela. Tanto que não é à toa que o penúltimo episódio te chama a lenda dela, né? Então a gente vai descobrir isso mais pra frente aí. Será que de fato ela é aquela Ruby que quando pisa na borboleta, que parece meio que um Então, o que reptiliano, que é assim? aquilo? O que que é aquilo? Porque foi o que eu Sabe? falei. Ela foi a única que, tipo, quando os caras viajam o tempo, fez uma cagada, pisou na borboleta, já mudou tudo, tá Mudou ligado? tudo ela, né? Os outros não. Tipo, os caras vai, vê e conversa, e troca ideia com gente do passado, troca ideia com gente do futuro. Que nem aquela piadinha lá do Isaac Newton lá, que ele muda gravidade pra mavidade, né? Aí ele começa a falar mavidade depois. Eu acho que, tipo, pode ser que ela seja de uma outra raça, um outro planeta, que não necessariamente seja igual ao Doutor, né? Pode ser. Mas eu acho que humana ela não é, não. Se ela for humana, tem alguma coisa escondida com ela, assim. Porque Se ela for não vai ser a humana, tem que primeira chamar o vez, né? Charles Xavier, mano, pra entender. Mas não vai ser a primeira vez, sabe? Que isso acontece com alguma companion.
Geralmente os Tem umas companions. companion que não é humana? Geralmente os companions. Não, de humana não tô falando, não, mas geralmente os companions sempre tem alguma coisa que acontece, assim. Ou que acontece com eles, ou que já tinha um segredo, assim. Tem muita coisa, assim, com todos eles. Ele é interessante por isso, para aprofundar, sabe? Para poder mostrar ela, coisa que já foi feita em outros. A dona, que você conheceu lá no. Que ela tava na quarta temporada com ele, ela tem um episódio lá que se chama Turn Left, que é tipo, vira à esquerda. Que é o que aconteceria com a vida dela se ela tivesse virado à esquerda. Quando ela vai conhecer o doutor pela primeira vez, ela vira à direita. Então, tipo, eles mostram o episódio inteiro como é que seria se ela tivesse virado para a esquerda e não tivesse encontrado com o doutor. É o Então, famoso What If. isso, o episódio foca nela. Então, é o que eles fizeram agora. Tem um episódio também da Amelia, Amy Pond, a pena mais famosa do 11º Doutor, do Matt Smith. Tem um episódio focado somente nela, e tem esse ponto também. Além de que ela também tem outras coisas lá com relação ao doutor. Ela e o outro companheiro que vão junto, o namorado dela, o Rory, o casal que vai junto com o doutor, eles são de uma personagem que você viu em temporadas anteriores, mais velha, e quando chega lá você descobre que os dois que eram pai dela, sabe? Depois eles encontram com ela. Então tem sempre isso, sabe? Tem sempre alguma coisa muito grande acontecendo com os companions. Ou eles são mudados por causa do doutor, ou já existe alguma coisa escondida com eles. Vamos ver o que nos resta aí para Ruby. Mas é isso. Mas para mim, dos 4 episódios assistidos até agora, esse 4, 73 jardas, é o melhor. Episódio excepcional. E vamos ver o que nos espera, né? O próximo episódio já vai ser mais aquele episódio de ficção científica estilo Black Mirror, né? Então. O episódio 5. Vamos ver como é que desencadeia essa Isso. trama. Apesar dos episódios serem histórias fechadas, né? Sempre tem uma ligação com o outro que eles citam. Sim. O que aconteceu, principalmente com o doutor ou com Vamos ver como é que faz. Mas por enquanto, já estamos na metade da série e eu tô gostando da temporada. Eu tô achando que se os episódios continuarem aumentando de nível conforme vão passando cada um, eu acho que o final da temporada tem tudo para ser excepcional, assim, entregar explodir umas cabeças, assim. Só esse 4 aqui já foi. Deu pra gente teorizar bastante aqui. É muita coisa escondida nesse episódio. E agora a gente espera o 5. Como dito, sexta-feira, agora, no caso, mais conhecido como amanhã, sai aí o episódio 5 no Disney Plus, né? Tá sendo exibido às 8 horas da noite. Então, 8 horas da noite, você que tem Disney Plus pode entrar lá, que o episódio já estará no ar. E a gente volta semana que vem pra falar só dele. E agora a gente vai falar de um episódio por semana aí. Então a gente vai conseguir um negócio focar. mais focado e menor também. Isso, porque aqui tinham 2, então ontem foram 2, hoje foram 2, então por isso que acabou se estendendo esse tempo, que não tinha como também condensar muita coisa, principalmente nesse, porque esses 2 episódios eu acho que tinha bastante coisa para ser dita. Mas é isso então, Luiz e eu voltamos aí semana que vem para falar sobre o episódio 5 de Doctor Who, mas amanhã tem podcast, tá? Amanhã pode ficar tranquilo que Léo chega aí com o seu convidado para falar de games. Então, essa semana aí a gente teve a trinca de podcasts aí que a gente já não tinha há um tempo. 3 podcasts na semana, então tem bastante coisa para você ouvir aí. Você que gosta do Doctor Who, que tá começando agora, já tem um episódio de ontem, mas esse aqui, semana que vem tamo aí e volta amanhã para escutar um pouquinho de games.